Oh. Tô vendo aqui os discos. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Concreto. Como garantia de que o papo vai fluir, a gente trouxe aqui algumas peças, algumas âncoras, podemos até assim chamá-los. Romão, arquiteto, que já veio aqui, já gravou um episódio com a gente. Satisfação. Tá aqui o cartãozinho para você acompanhar esse episódio. Foi muito bacana também, que a gente falou sobre arquitetura comercial. Rodrigo Cerqueira, representando aqui a construtora Novatec, patrocinando esse episódio junto com a Quatro Lados. E o Aruan Workspace, que também é bom que a gente já vai falando de patrocinador e já vai apresentando as pessoas, que está sendo representado aqui por Dr. Lucas. Dr. Lucas que vai falar um pouco sobre o Workspace, não é isso, Dr. Lucas? Sim. Muito obrigado pela sua participação e seja muito bem-vindo a esse seu primeiro podcast. Muito obrigado. O Rodrigo já não é mais o primeiro, já não é debutante, nem Dr. Romão, mas você é a sua estreia, não é isso? Vou fazer só as pontuações necessárias aqui. A gente trouxe Lucas com o intuito de, se precisar traduzir do inglês para o português e do árabe para o português, a gente provavelmente... Inshallah. Vamos nessa. E aí, Dr. Rodrigo? Tudo bom, pessoal? Então, vamos lá, né? Bater esse papo aí, conversar como é que foi a nossa... A sua experiência. Como é que foi a minha experiência aí em um outro país, assim, bem bacana. Um país que realmente hoje ele tá querendo ser e tem sido realmente o centro do mundo, o centro do mundo em si, na verdade, né? Eles desejam isso, eles estão evoluindo para que isso aconteça. E aí a gente vai falar, para quem não sabe ainda, na verdade já sabe, né, que deve estar aqui na mensagenzinha, né, na thumb. Mas a gente vai falar dessa viagem que eu fiz para Dubai. Eu fiquei lá durante 30 dias, onde eu pude conhecer tanto a parte turística de Dubai e tal, como também a gente pôde ver como é que a cidade tem sido evoluída, né? A gente está aqui, a gente vê muito se falar, né? Fala que é uma cidade turística, que é uma cidade que realmente está tentando ali e tem conseguido ter muitos visitantes ao redor do mundo. Se tornou um ponto de atração, né? Exatamente. E ela realmente tem conseguido, porque a infraestrutura que ela tem dado para todas as pessoas que tanto habitam lá, como as atrações, turistas, né? E as atrações, principalmente. Inclusive, por coincidência, quando eu estava lá, sim. Teve o show de Beyoncé. Que foi o show que ela fez depois de 5 anos de parada e tal. Aí disseram que foi... Ela ganhou uma pequena mixaria, né? Pra poder fazer o show. Infelizmente não fui convidado. Foi um show Achei, babadeira. inclusive, um absurdo não ter sido convidado. É porque não me convidaram. Mas eu assisti de longe, né? Tava bem pertinho, né? Deu pra assistir a queima de fogos. Perfeito. O show não deu pra assistir, não. Rapaz, você passou o Réveillon lá também, não foi? Passamos Réveillon lá também. A gente vai falar sobre tudo isso. O importante é que a gente configurou uma mesa no sentido de trazer Lucas com comentários e lugar de fala, né, doutor? Assaz pertinentes. Doutor Romão, que vai fazer algumas provocações sobre arquitetura, porque, de qualquer forma, quando o Rodrigo faz a viagem, além de provocar na gente uma inveja positiva, claro, né, a gente traz também uma questão de curiosidades. Não, também a arquitetura, urbanismo. Não, e a infraestrutura numa cidade com os desafios que ela se propõe. Né? A cultura também, totalmente. A cultura, a questão também dos trabalhadores da própria cidade, onde é que eles moram, onde é que eles vivem. E Rodrigo também pode trazer no Globo Repórter. Exato. Entendeu? Ele também pode trazer uma perspectiva, obviamente, ele passou 30 dias lá. E assim, talvez seja a minha primeira pergunta, Dubai é para qualquer pessoa pode chegar assim, eu quero ir para Dubai, quero conhecer. Ou você realmente tem que ter um preparo psicológico, financeiro, rapaz, para tanto. Qual é a primeira barreira? Além da primeira barreira, além da óbvia, né? Que é a financeira. Então, assim, apesar de ser famosa por ser realmente um pouco cara, a gente tem que lembrar que quando você vai como turista. Então, realmente, algumas coisas acabam sendo significativamente caras, digamos assim. Mas é cara pra gente, a gente recebe em real, a gente sabe que a nossa moeda ela não é das mais valorizadas possíveis. Para quem às vezes ganha em euro, em dólar, eu não acredito nem que ela seja uma cidade tão cara, para ser muito sincero. Outra pergunta, Rodrigo, rapidão. Você recebeu um convite, né? Para ir para lá e tal. Como é que foi isso aí também? Vai falar um pouquinho. Não, nós temos alguns amigos que estavam morando lá. E aí, diante da possibilidade, a gente
viu a chance de poder fazer essa visita para eles e que encurta muita coisa, né? Você já ter uma pessoa morando num local já facilita muita coisa, né? A gente não precisou pagar hotel, a gente já ficou na casa desses amigos da gente. Então, isso aí facilita muito a viagem, obviamente. Só que, assim, e uma das grandes vantagens também de eu ter ido, eu não fui para um hotel. Então, eu não tenho uma perspectiva de 100% turista. Então, a gente você ficou mais local, né? Você Isso. ficou como se você fosse viver um pouco da rotina. Né? Exatamente. De repente, Então, essa é bem a questão da minha pergunta. Como você passou 30 dias lá, vivendo na casa de alguma pessoa, você conseguiu enxergar a realidade de quem mora em Dubai ou só o glamour que a gente vê pela internet? Não, a gente consegue observar um pouco de tudo. Depende muito também de onde você vai morar lá. Então isso acaba também querendo ou não fazendo muita diferença. Você visita muito shopping lá, porque Dubai tem muito shopping, muito mesmo. Cada um maior do que o outro. Faz muito sentido, tem muito dinheiro circulando, né? Para variar, eles têm uma grandeza muito grande. Eles querem ser os melhores. Então, eles têm hoje o maior prédio do mundo, eles têm o maior shopping do mundo, eles têm o maior... tem uma loja lá num shopping de diamantes. O maior parque da Ferrari do mundo. Eu acho que é o único, inclusive. Eu acho que não, mas talvez seja. Então, assim... É em Dubai ou é Abu Dhabi? Em Abu Dhabi, na verdade. É bem pertinho, 1 hora e meia assim, de carro. Daqui pra Maceió. Não, nem isso. 1 hora e meia, Glória, Glória, aqui do lado. É muito pertinho. Fora que, assim, A infraestrutura é outra para chegar. você tem uma rodovia com 6 pistas para você ir, 6 pistas para você voltar. Você tem pedágio, mas o pedágio lá, ele não é um pedágio que nem os do Brasil. Você tem que parar. São pedágios, eu não sei qual o nome, mas é um pedágio que parece um radar. Tem um passe, já isso, cadastra o carro. Todos os carros obrigatoriamente precisam ter aquele passezinho, né? O passe livre, né? Sempre livre. Vai e tal. pro seu cartão automaticamente. Você passa e automaticamente já passa. Então, isso é uma comunidade grande, fora que, assim, é uma infraestrutura absurda. As vias você pode andar 100, 120 por hora, com tranquilidade, sem nenhum problema. E aí acaba sendo realmente muito rápido de você chegar. É uma via expressa, praticamente de Abu Dhabi para Dubai. Para quem não sabe, assim, os Emirados Árabes Unidos. Tá aqui, viu? Para quem não Se sabe, eu a não gente me pode engano, apresentar tudo. São 7 ou são 9 Países. Emirados, na verdade, né? Que eles chamam lá. Que eu não sei se seriam estados. Como se fossem estados, na verdade. Deixa eu fazer aqui Eles têm um presidente. uma duplicação para facilitar um pouco. Só abrindo um parênteses, aproveitar que apareceu aqui, se inscreva no canal aqui, deixa o like se gostou do vídeo. Se tiver alguma dúvida também sobre os vídeos, comentários que a gente está fazendo aqui, deixa aqui embaixo que a gente busca respondê-los. Isso ajuda a gente aí, que nosso objetivo aqui é chegar nos 2.000 aqui logo logo. Pessoal, vamos ajudar. Maximize lá. Vamos lá. Não é aqui, né? Mas é daí que você saiu, né? É daqui que a gente saiu. Vamos lá, vamos falar da viagem. A viagem é uma viagem bem longa. A gente tem, obviamente, tá em Aracaju. Precisei para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Eu, por coincidência, eu fui pelo Rio e voltei para São Paulo. Então você acabei visitando. conheceu tudo. Isso. A gente foi no avião do 777 e voltamos no A380, que, se eu não me engano, hoje é o maior avião do mundo. Tem um pouco contato com esse tipo de transporte. Tem andar e tudo o avião. O avião tem andar e tudo. Qual foi o que você foi? 777 e voltamos de 777 é um Boeing, né? É um Boeing. E voltou da Airbus. E a 380. Rapaz, negócio arrumado. Isso é diferente, viu? Eita. Então a gente saiu, por exemplo, a gente saiu do Rio para ir e voltamos por São Paulo. E aí, independentemente por onde você for voltar, são mais ou menos 14 horas de viagem. Mas então, direto o voo? É uma viagem é um voo direto. É uma viagem bem longa, certo? Deixa eu ajeitar aqui o globo para poder facilitar. Você está ajeitando o mundo. Tentando, né? Vamos lá, chegou no Aqui é o Golfo. Golfo Pérsico, certo? E aqui são os Emirados Árabes Unidos. Não vai ter aqui a divisão, mas aqui vão ter alguns Emirados que eles associados eles vão virar os Emirados Árabes Unidos. Muita gente achava que era a mesma coisa, mas não é. O Catar não faz parte dos Emirados Árabes Unidos. Por isso que... Mas muita gente, inclusive, foi para a Copa e acabou visitando Dubai. O fato é muito pertinho, certo? Agora me diga uma coisa, Rodrigo. Me confirme, na verdade. Esse negócio aí de uma pessoa só Não. Eu não Dubai. sei explicar direito como é que funciona A organização política, a didática lá, mas assim, acredito eu que seja uma coisa similar a uma monarquia. Você tinha um antigo sheik, né? Que é o presidente, o manda-chuva lá é o sheik. Chama de Emir, não? Não O sei. Emir é um também. cara, não sei. Eu não sei. Eu sei que lá é o Eu sheik. não sei, eu conheço o Omar.
Sim. Perfeito, conheço também. Que pode ser até esse Omar aqui, né? Esse Omar aqui inteiro, né? Ah, e tem o Golfo do Omar. Não é o Golfo do Omar, mas É, perto. mandar um abraço aqui Então, para. assim, e os Emirados Árabes Unidos, eles têm como capital aqui Abu Dhabi, certo? Que é essa cidade, que é essa... E que E aí você tava hospedado aí. É, a gente estava hospedado, não, a gente estava hospedado em Em Dubai Dubai. mesmo. Isso, que é esse outro Emirado. E aqui, Abu Dhabi também é bem pulsante Abu financeiramente. Dhabi, né? ele tem algumas coisas Tem a Fórmula bem 1, né? turísticas, por exemplo, Tem a Fórmula 1. a Fórmula 1 é em Abu Dhabi, o Parque da Ferrari hoje é em Abu Dhabi, tem também um parque da Warner Bros. Lá muito bacana, também, que é em Abu Dhabi. Você tem a maior mesquita e a mais cara, eu acho, até do Mais mundo. luxuosa. Mais luxuosa do mundo, que também é em Abu Dhabi. Então, se você, sempre quem vai para Dubai passa pelo menos um dia em Abu Dhabi. Por quê? Porque tem pelo menos esses 2 ou 3 atrações Destinos, né, principais. Mas você pega o carro, chega lá rapidinho. É rapidinho. E assim, a gente acabou indo de carro, porque os amigos da gente que moram lá têm carro, mas assim, a gente pesquisou As alternativas, tem né? muitas alternativas. Você pode comprar um passe que tem, né, lá, que aí o próprio ingresso da Ferrari e da Warner já leva você, pega você em qualquer hotel em Dubai, bem cedinho, leva para Abu Dhabi, faz a visita lá, às vezes dessa própria mesquita e dos parques, depois você volta. Então tem essa facilidade também. Quem é mais antiga lá? A cidade mais antiga é Abu Dhabi? Eu não sei, eu acredito que Abu Dhabi seja mais antiga, até que Abu Dhabi é a capital, né? Então acredito eu que seja. Mas em questão de idade em si, eu não sei. Você vê que realmente o Emirado ele tem muito espaço vazio, porque realmente é um deserto. Então o que o pessoal, o Sheik fez lá é um absurdo, né? Porque ele transformou areia, aproveitando-se obviamente do petrodólar, né? Porque obviamente, mas ele transformou em um centro do mundo realmente. Então Dubai é uma cidade extremamente tecnológica, Cosmopolita, né? extremamente cosmopolita, extremamente iluminada durante a noite. Então, assim, eu cheguei bem tarde em Dubai, quando eu chego de viagem, chegou quase meia-noite. E você passa, a cidade está extremamente iluminada, totalmente pulsante e tal. De fato, é uma movimentado. cidade que pulsa mais questão turística nesse sentido mesmo do... Tem algumas restrições pela também Dos questão... investimentos. Tem muitas restrições também por causa da questão Da cultura. da cultura deles, por exemplo. Alguns restaurantes só servem bebida alcoólica, se não me engano, até meia-noite ou até 2 horas da manhã. Alguns fecham às As 2 da questões manhã. culturais, né? Importantes, Questões né? culturais. O pessoal fala muito, lá não pode vender bebida e tal. Não, você tem alguns restaurantes que vendem e alguns restaurantes que não vendem bebida. Então, isso aí também é uma É meio questão mito, também né? de local para local. Até mesmo porque realmente eles têm abrido muitas exceções pelo fato de eles querem ser a capital do mundo. Se você quer ser a capital do mundo, não tem como você não abrir mão de certas coisas. Foi o que aconteceu na Copa, né? Vem E cá, no Catar, que é outra questão também. Lá é Mas outro quem é que habita? Mas é uma cultura muito parecida dos dois países, né? Na verdade. Exato. Dubai acaba sendo essa parte aqui, certo? Pode... Não, então, o que é que eu ia perguntar no sentido... por exemplo, esses seus amigos, né? Tem uma brasileira que é amiga de sua esposa. Isso. E ela é casada com um jogador. Ele e tal. é casada com... No caso, ele vive hoje em um bairro que chama... como é que eles já voltaram, Hoje ele já voltou pro Brasil. Eles já voltaram pro Brasil. Eles voltaram junto com a gente, na verdade, até. Assim, eles foram Entendi. fazer a visita e acabou com Mas a ele transferência. trabalhava lá. Sim, ele trabalhava lá. E me diz uma coisa, a população de lá, a cultura de lá, certo? Dubai pulsa nesse sentido? Pronto. É bem interessante essa pergunta, porque é o seguinte, claro que eu não sou especialista no assunto e nem pesquisei muito lá sobre isso, mas é muito a impressão que eu tenho pelas coisas que eu vi lá, certo? Dubai, desde que eu cheguei, uma coisa que me chamou muita atenção. Ela, por mais que ela esteja muito, muito desenvolvida, ela ainda está em construção. Às vezes, vocês forem ver, tem muito espaço. É um canteiro de obras, né? É um canteiro de obras. O Rodrigo mandava foto pra Então mim era muito engraçado. de duas coisas, né? De Lamborghini e de grua. Só. Pronto. Grua toda hora, bicho. Porque toda hora tem um prédio. Então, é onde vai chegar, Explica talvez, o que o é raciocínio dele. Grua é um guindaste que você opera nas obras. Às vezes você tem a necessidade de transporte vertical e para dar velocidade você coloca 2, 3... No Brasil a gente usa muito usa muito grua também, elevador às grua. vezes usa mini grua, mas a grua em si que a gente vê lá, às vezes casa de 2 pavimentos lá você constrói com grua. O que eu achei assim bem diferente Basicamente com relação a um gente. guindaste fixo, né? Que é Exatamente. aquelas estruturas... Exato, E ele acompanha o crescimento torres, né? do prédio. Se o prédio cresce, ele vai acompanhando. Ele vai subindo junto. Telescopando, que chama. A gente tem que entender uma coisa.
Dubai, ela é uma cidade que, obviamente, ela tem uma necessidade de crescimento, porque ela está sendo planejada para que cresça dessa forma. Existem diversos pontos turísticos e a cada dia que passa, mais pontos turísticos estão sendo criados. E uma coisa que é necessário para isso é mão de obra, não tem jeito. Então, assim, indo lá, você vê que uma boa parte dos trabalhadores, eles não são de lá. Tem muito paquistanês, tem muito indiano, muito indiano. Mostra a proximidade aí com Tem muita gente também das Filipinas. Vamos lá. Dê um zoom out aí pra gente entender basicamente essa questão geográfica, né? A Índia é aqui, né? Não é isso? Isso. É. Então, assim, é bem pertinho, né? Paquistão e Índia. Atravessou. Paquistão também é muito perto. Então, a gente vê iraniano, acho que também vi alguns iranianos. Então, assim, o que a gente via muito. Muita gente que vai pra lá e a família às vezes fica no Paquistão, fica na Índia. E o cara vai trabalhar e acaba mandando dinheiro pra família e tal. O que o brasileiro às vezes faz nos Estados Unidos, faz na Europa e tal. Então, muitas vezes acontece isso aqui. E por quê? Porque Dubai realmente, ela pulsa obra, ela pulsa serviço. E isso aí foi o que mais me chamou a atenção. Obra, a cada você não anda, não tem nenhum lugar que você pare em Dubai e que você não olha o seu 360 e tem uma obra. Bota numa pista aí que a gente vai encontrar. Provavelmente aqui vai estar um pouco desatualizado, né, com relação. Mas assim, eu vou até pedir para Andrei colocar algumas fotos que eu tirei lá, que mostra bastante isso. Mas eu vou pegar aqui até às vezes. Agora, pegando no gancho aí agora, Rodrigo. É um turismo que, pelo menos para mim, a impressão é de ostentação, na verdade. Todos os pontos turísticos aparentemente são feitos pelo homem, tirando a parte do deserto e tal. E você acabou de falar, você falou um pouco mais cedo, você ficou hospedado em uma casa e normalmente, obviamente, as pessoas gastam muito com hotel, então tem essa grandiosidade, mas acaba que os hotéis viram até pontos turísticos da própria cidade, né? Assim, é até uma dúvida que eu tinha, já que a gente não ficou em hotel. E por coincidência, eu comecei hoje até com um casal de amigos nossos, que inclusive são donos de uma agência de viagem aqui em Aracaju, que é a Porto CB. Bebetu, né? Me desculpe, a Porto CB é a loja de roupas dela, né? A Bebetu. E eu até estava questionando eles com relação a isso, se o hotel lá seria caro. E ele disse que depende muito de onde você vai ficar. Se você quiser ficar num hotel... Qual é o nome daquele hotel que tem uma inspiração em vela de um barco e que fica na beira? É o Burj Al Arab, esse. Esse daí, esse é caro. Esse é caro, esse hotel é 7 estrelas. Então, faz sentido. Lá ele é muito, muito caro. Mas ele disse que, por exemplo, ele tem hoje hotéis que você vai pegar e pagar um casal de 500 a 600 reais numa diária. É caro. É caro. Mas é um preço justo. Normalmente é um roteiro que quem vai para Maldivas acaba fazendo Dubai junto, né? Por conta da proximidade e tal. Fica lá 7 dias, então faz Maldivas e Dubai. Quem vai para Maldivas sabe que vai pagar muito caro. Sim, sem dúvida. Então, vamos supor, aqui em Aracaju hoje você tem hotéis de 300, 400 reais numa diária para um casal. Lá você vai pagar 600, não é tão mais caro assim. Então, assim, é uma coisa que eu achei também que seria muito caro a hospedagem, mas eles disseram que não. Claro que 30 dias é muito caro, fica puxado, mas se vai ficar poucos dias não faria tanta diferença. E outras possibilidades também são Airbnb e tal, essas coisas também que vão dar uma facilidade, que lá tem também Airbnb. Lá tem Airbnb, tem Uber também, como tem aqui. Ali, né? Não tem... Aqui, quando ele fala da infraestrutura, e que é um dos pontos que deve ter chamado a atenção, é esse tipo de coisa. Assim, por exemplo, você vai fazer uma viagem para uma região próxima, você está bem servido de infraestrutura. Exatamente. Essa pista aqui, acho que ela cruza... Dubai todo, hein? Dubai não, os Emirados Árabes inteiros, se eu não me engano. Então, se você for... BR-101 aí. O trecho aqui de Aracaju até apropriar, tá bem... Você tem essa aí é que ela vai te levar longe aí. Óbvio que a cidade vai estar muito mais perto do mar. Motivos óbvios, né? Então, outra curiosidade, até que eu estava discutindo antes com o Romão, é que Dubai, a maior parte da água dele é devido 90% dela é devido à dessalinização da água do oceano. Então... É um processo... Osmose, é muito caro. É diferente de você pegar uma água in natura e tratar, né? Você tem que dessalinizar e tratar. Mas ele está no deserto, então... É uma outra alternativa. É uma alternativa. Né? É uma alternativa. E talvez o grande solucionador, né, também dessa é a tecnologia, né? A ciência, a tecnologia. Então, isso ajuda, né? Porque assim, a gente está falando aqui, beleza, são pessoas, os sheiks, eles são muito ricos e eles estão investindo nessa tecnologia, mas conforme você vai desenvolvendo mais ainda ela, mais fácil. Fica mais barato. A tendência é que vai ficando mais barato se tenham mais tecnologias, né? Se conheça mais.
O Eu Bush quero- Al eu Arabi é quero- esse aqui, eu tô vendo esse pontinho aqui, né? Como é o nome disso aí? Bush Al Arabi. Que é o hotel que... 7 estrelas, não é Sete esse? estrelas. É o único 7 estrelas, né? Rapaz, eu acho que sim, posso estar errado. É o único que você viu, né? É o único que eu conheço. Então ele é muito bonito. Olha o ônibus da Progresso aí. Aí é Coppertalce, né? Não? Eu tô achando, pelo É um tamanho. hotel espetacular, muito bonito. E assim, principalmente nessa região aqui, a gente vai ver muitos hotéis. Sim. Aqui. Tá muito pertinho. Vai pra ponte pra ver. Da ponte a gente vê melhor. Também. Aí ele tá no meio do mar agora. Deu um E a contra aí, arquitetura, né? Deu né, contra aí, deu. porque quando você. É uma brincadeira interessante esses meninos aí os nossos primos, sheiks. Porque é uma limitação que eles não vão encontrar. Olha, eu vou chamar o arquiteto e vou dizer. Você já teve essa oportunidade? Rapaz, algumas poucas vezes, mas Você chega dessa pro não. seu arquiteto e fala assim: olha, você pode fazer Fique à vontade. o projeto que você quiser. Tem um E eu prédio, vou sei lá, executar. que tem um prédio que é uma moldura. Tem, é o Dubai Frame, se eu não me engano. Ah, esse aí é conhecido. Entenda. Esse é o Burj Al Arab. Entenda, o cara fala assim, aí, você pode projetar. Ah, não, eu queria fazer um pouco mais dentro do mar. E tem um projeto. Não, tem e um assim, projeto. uma coisa mas também assim, você tá falando isso, é caro, mas tem uma coisa que eles fazem, Sim. que é fundamental, tudo lá eles capitalizam. Sim, Então você lá óbvio, hoje, você, óbvio, tem, não tem você nem- pode pagar não tem para preço. fazer um tour guiado pelo hotel, por exemplo. Perfeito. Você Ou tem, seja, o próprio hotel vira um ponto restaurantes. turístico da cidade. você tem restaurantes dentro do hotel que não são necessariamente restaurantes exclusivos do hotel. Então você pode ir lá. Inclusive, o show de Beyoncé que você não foi convidado, eu achei muita sacanagem com você. Falta de Foi a desconsideração. inauguração de um resort, se eu não me Também engano. achei. Inclusive esse resort aqui, a gente viu algumas vezes, eu não sabia, inclusive, que ele não tinha sido inaugurado Eu não ainda. tenho ideia que Assim, uma coisa interessante, ó. que essa margem era tão. Essa palmeira aqui chama-se de Palmo Jumeira, certo? Que é a palmeira, obviamente, né? E a ilha lá em forma. Então, assim, pelo que eu percebi lá, tudo isso aqui que é ao redor são hotéis. E esses bracinhos aqui, ó, são, em sua maioria, casas mesmo. Então você vai conseguir aqui acessar. Então, se a gente for olhar aqui, ó, é muita casa, tá vendo? Infraestrutura Algumas são da porra. iguais, algumas. E são competem praias uma com a outra. particulares aí, né? Pequenas São praias. praias. Lá tem muita praia particular. Praia pública lá são poucas. Mas é muita praia particular. Porque quando a praia. É uma coisa interessante aqui. Aproxima ali a pedalinha, é? Mostra a Cinelândia aí. Eu vou buscar. Esse é o dos pedalinhos. Pedalinho do pessoal. É? Eu vou até pedir para botar a Os informação pedalinhos da hora depois, ali do mas ladinho. salvo engano, Dubai ela dobrou a costa dele só em desenvolver As praias artificiais. essa praia artificial e especificamente essa. Porque a costa dela é basicamente isso aqui. Essa outra aqui já é uma outra palmeira que eles já estão Tá construindo. em obra agora. Só Tá que em é obra uma agora. área de expansão aí, Aqui né? é a Jebel, né? Jebel Ali. É um pouco maior, né, do que a Jumeira, obviamente. Inclusive, principalmente Não, e- esse anel externo E dela. você né? percebe, e você percebe que é uma área mais vazia. Olha lá, mostra lá. Exato. Rodrigo. Então você vê que ela realmente é uma cidade que ela está em expansão. Ela tá realmente, crescendo- expandindo pra cá. É oeste aí, o quê? Aqui eu acho que ela é oeste. é oeste. É oeste mesmo aqui. Oeste, né? Pronto. Pessoal, Diga lá, Nobre. o pessoal do chat aqui tá reclamando. Tem como tirar aquela barrinha aí do lado para ficar maior a imagem? Mas, o Diogo sabe. Acho que o pessoal reclamou do chat, foi? Peraí, doutor Rodrigo. Talvez se eu apertar aqui, eu não vou conseguir. Ah, Peraí, já sei. Peraí, aqui. Pode ser aí mesmo. Rapaz, muito obrigado, André, pela contribuição. Aí, Tem o pessoal do tá chat ali. aí também. se puder apertar F11 para ficar full screen. Rapaz, é diferente, né? É, mudou pouco, mas atendeu. Foi o pessoal do chat também que orientou o F11? Então, assim, lá são infinitas as possibilidades de você fazer turismo. Então, assim, esses 30 dias que eu fiquei lá, assim, obviamente você não tem como sair todo dia, porque não vai ter em 30 dias 30 coisas para você olhar diferente. Mas, assim, tem, mas né? se você for ficar 5 dias lá, eu já começo a achar, por mais que seja caro, eu começo a achar pouco. Por quê? Porque você tem quase um dia ou dois aí só de sim. jet lag aí para você Se acostumar com o fuso readaptar, horário. né? Que Dubai é 7 horas à frente. Então, se aqui é 5 da manhã, em Dubai já é meio-dia, né? E no a caso. temperatura lá é braba. Rapaz, eu dei muita sorte. É Essa só- época do ano lá, que eu lá fui. faz muita sombra de noite, Mais né? quente que Gararu. Olha, lá, nos dias que eu fiquei lá, particularmente, eu fiquei de final de dezembro até o final de janeiro. O clima super ameno. Então você Até acordava... chover, choveu, né? Até chover, choveu.
Então você tinha lá 18 graus, 20 graus, 21 graus, tá bom. até meio-dia. Um dia ou outro você fez muito calor, mas mais depois lá de 3 da tarde. Só que quando já o sol baixa, já baixa bastante. A estação lá era Por mais que qual? lá seja muito quente, é um deserto. Em desertos, geralmente, qual é o clima? Muito quente durante o dia. Bem definidas, assim. Já- Muito quente durante o dia e as noites são frias. É. Mas também, como aqui não é o centro do deserto, É mais então, praia, é né? mais praia, Próximo à então praia. sofre Tem uma algumas umidade, influências. né? Tem uma umidade mais E foi, evidente. mas assim, em junho não é assim. Em junho faz muito, muito calor e o tempo é bem seco lá. Inclusive, foi um dos motivos pelo qual a Copa não aconteceu em junho, né? Exatamente. Porque ali você Isso. precisou trazer para uma Ah, condição sim, Exatamente. Então, mais de nessa final de época ano. do ano, o clima foi muito Então não ameno. era tipo um verãozão aí, era tipo. Não, bem ameno mesmo, bem inverno. tranquilo. Me diga uma coisa, ainda um gancho aí da Palmeira, de Palme, né? Como é que é o nome? De pau Jumeira. Isso. O fato da gente poder construir isso, a gente não, eles, né? é porque é um golfo, né? Então, É uma região onde o mar é mais tranquilo, Mais né? tranquilo, É uma bacia, né? Uma grande bacia, um golfo, na realidade. É, o nome e é aí- golfo, que é o nome é golfo. péssimo, isso é né? possível, né? É possível Porque você na construir. geografia, Na geografia é gol. Pra quem não consegue entender, é porque ele tem essa barreirinha aqui que não faz com que ela tenha tantos impactos com relação à maré. a profundidade é mais amena e Isso, você observa exatamente. também que você tem aí uma proteção natural que impede que você tenha toda a influência de mar, né? E assim, eu De acho ondas, que né? eles conseguiram fazer isso aí. É muito natural que a gente consiga fazer a ponte da Coroa do Barra. Meio para Barra, né? Não, é tudo na construção civil. Quase ela uma ilha é de possível. Taparica, né? Depende do quanto vai ser investido para fazer. É, de fazer faz. Aí tem que avaliar se há necessidade de passar na foz do rio. Exatamente. Né? Então, assim, aí eu vou dar outro exemplo. Aqui você tem um mirante muito bacana também, que é que é, se eu não me engano, é de Palma e Jumeira. Justo. The View at the Não, Palm. eu The acho- View of the Palm, Eu acho muito interessante, porque, olha, urbanisticamente falando, E aí, vou veja mostrar aí. também umas fotos para você que a gente tirou lá. A gente tava lá no pôr do sol, ficou muito bacana. Depois eu vou querer que você fixe assim, né? Certo? Só pra gente ver Deixa eu o só desenho. Aí onde tem aquelas fontes, né? Que faz aquele Não, jogo. aí em outro lugar as fontes. Ó, vamos ver aí, ó. Aí, esse ponto Assim, peraí, vamos só concluir aqui o negócio do do hotel, lá, do hotel, resort. né? Vai. Aqui você tem o Atlantis, que é o hotel mais famoso. Cadê ele? O Atlantis, que é um dos mais famosos que tem, né? Tem alguém mais? Uma aguinha. Aí já- Que é esse aqui, é o Produção Hotel tá chegando Atlantis, A produção ali para direcionar água. que tem os parques aquáticos e tudo. E se eu não salvo engano, o hotel que inaugurou, o que inaugurou foi esse aqui. Muito bonito. É grande. Beyoncé. Deixa eu ver se mais só para eu tentar Beyoncé identificar fez aqui uma condição. Esse hotel ele foi inaugurado agora, né? Isso. Tá. Vamos fazer uma análise aqui temporal, efetivamente. A gente tá aqui com uma foto atualizada de 2022, né? Então ele já estava pronto. Vamos ver quanto tempo esses caras levaram para fazer esse hotel. Pronto. Aí tem um tempo já. 2021 ele já estava em obra. Foi esse mesmo, Rodrigo? Foi isso mesmo. Foi. Mas assim, o fato de inaugurar agora não quer dizer que não tivesse em funcionamento, imagino Claro. eu. Ou de repente mudou a bandeira. Pode ter feito alguma coisa nesse sentido. O Ibis comprou, foi? Mais raro. É bem raro. Temos algumas franquias que a gente até conhece aqui também lá. Que ano é aí já? Aqui é grua. Ah, pronto, Romãozinho. Aqui é a grua. Aí. Trabalhando, Não, virado é na porque eu 600. falei da grua por causa do nosso amigo que é advogado, meu amigo. Ah, aí, é ele verdade, não sabe o que é grua. verdade. Rapaz. Assim, uma coisa até interessante, Aí é assim, não importante. quer dizer que pelo fato de ser Olha lá lá. tudo tecnológico, são as coisas muito, muito rápidas. Lá eles planejam tudo muito... Ó, a obra Rapaz, estava. essa obra. Pronto, pra você ter uma ideia. Claro que essa é uma obra gigantesca. Quantas gruas? Quantas gruas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gruas numa obra só. O cara mete No isso Brasil, aí, você aluga um ou duas, aí quando acaba esse, você vai pro outro, aí quando acaba esse, você vai Pronto. pro outro. Ó, em tese, a gente pode entender que em 2018, 2017, eles estavam fazendo o início, locação ali e tal, da obra do canteiro. A questão do aterro nessa região, veja aí, Dioguinho, como é que tá. Aí eu nem sei se a gente vai conseguir voltar. Não, eu digo assim, pode dar um zoom out aí. pra Você quer gente saber ver. efetivamente a construção da É, Palmeira, se né? as casas, a Olha, ocupação. 2016. Tem muita coisa vazia, né? Ó, por exemplo. Pronto. Em 2016, vazio. Já tinha como é o nome desse aqui? Atlantis, né? Isso. Que é um hotel icônico também, né? Ele é muito bonito. Eu também. Mas aí ele já tem essa pegada mais. Essa arquitetura mais do Oriente Mais Médio, oriental, né? exatamente. Rapaz, Eu tirei algumas fotos também de legal, lá, velho. vou botar aqui também pra vocês verem aqui algumas dessas Na fotos. edição a gente se É junta. isso mistura muito a questão futurista, né? Faz A muito. pegada futurista com a cultura Até mesmo porque, regional, assim, né? quem Não sei se foi para aquela mesquita
Zayed Mosque também, né? Isso, a Zayed é em Abu Dhabi. Que é em Abu Dhabi. Em Abu Dhabi, exatamente. É 2000 e... Caramba, foi antigo isso aí, né, Rodrigo? 2013. E, assim, quando a gente foi para De Palma... Só para explicar aqui, cada cliquezinho que a gente vai fazendo aqui, a gente tá voltando no tempo. Quando a Pelo gente foi arquivo nesse mirante, né, que é um mirante realmente, o View de Palma, lá mostra justamente a história também, como é que foi o tempo que foi projetado, tal, tudo certinho. Isso é uma obra gigantesca. Gigantesca, uma obra assim. Eu vou para 2007. Eu acho que não tem mais... Diogo, Oi. uma informação aqui, né? Essa palmeira aí, palmeira Jumirá, a data de formação dela é de 2001. Ó, eu tô em 2013 e aqui era só mato. Na hora que o satélite não pegava, provavelmente. Ela tem, eu não sei se vocês falaram, mas ela tem um comprimento aí de 5 quilômetros. Certo. E o tempo dela, em média, é 21 graus. Uma velocidade do vento a 5 km por hora. Muito bom. Boa. Andrei também é cultura, viu? Google, né? Obrigado, André. Valeu. Olha, 2005, você tinha ela bem, como o Andrei falou, 2001 foi quando foi... Bem projetada, né? Já. Mas, se eu não me engano, acho que é 75 quilômetros, André. Confirme aí. 75 km o quê? De diâmetro? Veja aí, dá uma olhada aí, André. Não, de diâmetro não. 75, se eu não me engano, acrescentou em costa para Dubai 75 quilômetros. Mas aí é porque ela vai por esse perímetro todo, esse contorno todo de todas essas praias, né? talvez Foram seja- feitos vários estudos. Talvez esses 5 quilômetros, essa extensão do comprimento dela é? Exato, São entrando no mar. deve ser o esse diâmetro, daqui até aqui. Dá pra medir, mas entrando no mar seria mais ou menos isso mesmo, o que faz muito sentido proporcionalmente aí. Então, Mas eu queria ver a parte urbanística da chegada da Palmeira ali, ó, porque A portaria. a portaria dela. Lá em Riba. acho que você não vai conseguir. É porque assim, são alguns túneis, são túneis aqui. Ele quer ver a guarita. Pera aí, deixa eu só mostrar aqui, tá vendo? Rapaz, lá é a Tá Palmeira. vendo aqui é o que você vai ver principal. Então aqui você já começa a ver alguns hotéis da borda, tá vendo? Bicho, que interessante isso. E aqui também. E aqui passa o mar, né? Obviamente, a gente tá passando pelo mar. Acho que eu não tô conseguindo avançar, Diogo, aqui. Eu não sei Então eu vou dar um rest que você... Pronto. E aqui, depois que avança pelo mar, ele faz alguns... Mas esse Então, acesso é aqui liberado? aqui tem uns residenciais aqui. Tem alguns eu quero dizer. residenciais aqui. Mas esse acesso é liberado? Você... É liberado. Liberado. É como se você estivesse entrando aqui na hora da Atalaia. Eu não achei essa informação, não, que vocês pediram, mas eu achei aqui que foram investidos 13 bilhões para fazer essa obra aí. Isso considera... dólares, Não, eu acho que De 3 dólares, milhões né? vai para infraestrutura, né? Conta de um projeto desse porte foram investidos 13 bilhões. de dólares. De dólares, claro. Dólares. E também tem aqui que foram precisos 100 quilômetros de É isso aí, de costa. de areia e rochas para construir a ilha, Da onde é o deserto? de modo que mesmo? ela fosse sustentada, né? Ele draga do fundo do mar. Do fundo do mar mesmo? Você viu aqui, eu baixei aqui, mas ele não mostra muito. Mas vem aqui, a questão da salinização na construção civil. Me conte agora, vocês como... Ele não está utilizando como material nobre, ele está trazendo Tá, pra fazer aterro. para fazer aterro. E aí você depois faz a sua obra com materiais nobres, né? Da onde ele tira esse negócio aí? Areia. Aí tem que ver a pesquisa lá. Onde é? Tem E aí, Ferreira amigão, Costa lá. perguntou lá. Eu espero pisolar. Mas eu acho que é o que o Diogo disse, provavelmente seja do fundo de uma mesa. Uma As draga. carroçadas. Pra aterrar, né? Beleza. Mas material você liga no pisolar e pede. Manda aí uma carroçada de areia aí. Uma pra- carroçada, né? O camelo puxando a carroça. Aí, o copertalzinho. Aqui, ó. Assim, você não consegue enxergar, obviamente, quando você tá lá, porque... O hotel lá Mas no só a fundo. ponta do hotel. Não, né? Mas o hotel, ele é grandioso, né? Isso aqui é trem, Pra Isso aqui trem? é um metrô, Metrô. Sim. Tá vendo? Então, e esse metrô, Não, ele atravessa. isso me faz- Esse metrô é interessante, porque ele atravessa. É porque Tá vendo urbanisticamente. aqui, que ele passa? Pô, urbanisticamente E aqui é um negócio muito falando. bacana. Pra você chegar lá, Hum. se eu não me engano, é um túnel. E você ir por cima é o metrô. Deixa eu até colocar aqui. A gente não chegou aí lá na Ah, cara. De, Eu ver, cheguei aí pra de carro você é por baixo. por baixo, tá vendo? É um túnel. Putz, Lá que tem exagero, velho. muito. Lá tem muito. Que ousadia. Tem muito. Inclusive. Como é que eu posso dizer? Muitos estacionamentos subterrâneos abaixo do nível do mar. Não, isso aí talvez, visualmente fontes ali falando, também, no sentido. Ameniza a arquitetura, né? Urbanisticamente você tira essa questão de pontes Ah, e sim, isso é viadutos, bacana. né? Uma das coisas que mais surpreendeu. Lá não tem poste
Passando fio. Passando tem Ação, né? Ah, Toda a talvez- aviação dela é subterrânea. Isso talvez seja uma das coisas que mais me incomode O que é isso? arquitetonicamente. urbanisticamente. Urbanisticamente. Aqui é a fonte. Onde a gente vai ter aquele show das fontes, onde as fontes dançam com... No ritmo da música. Eu também gravei um vídeo também, vou colocar aqui pra As vocês fontes darem do uma ritmo olhada. ragatanga. São duas, na verdade. Tem essa. E pelo que eu vi lá, essa é a maior fonte dançante do mundo. E essa daqui Daqui da Orla, da época que inaugurou aqui aquela a lei da Orla. época que inaugurou e funcionou quanto tempo? 6 meses. Pronto. É o suficiente para dizer que tem. Mas voltando Isso, a esse assunto. E no Burj Khalifa... Fica à vontade, o episódio Só é pra- seu. Vai puxar o Ruge Khalifa Falei aí, Burj aí. Khalifa, eu não sei chegar lá. Rapaz, você não sabe Se chegar Você lá, não vai. sabe como é que a gente vai saber. Bota Mas aí o o... Chama o Google Uber sabe. aí, porra, vai. Rapaz, deu. Puxa aí no Uber. O tio Google sabe. O que eu tava falando é que realmente essa Você tem que questão botar aquela barra de urbanística, Não, tem hein, aqui, Diogo? deixa eu botar, Hein, deixa eu botar. Não, então, vai. Você tá na rua e você Hoje- tá com a visão do Aqui. Mais limpa, né? mais limpa. Eu moro aqui na Atalaia, moro numa casa Tá errado, sim. na avenida. E, pô, eu podia ver o céu, deixa eu apagar. mas eu só vejo cabo. Sim. Eu só vejo fio de telefone, fio de Perfeito. energia. Incomoda. É uma poluição visual É. absurda. Isso, é igual a. eu ia falar de Tower. Não, pô, eu ia falar dos outdoor, né? Que é poluição visual Ó, também, eu né? vou botar Mas, Também, aqui, que é o Tower. também. a questão da fiação aqui em Aracaju é porque Hoje- a gente não tem Califa nem a aqui debaixo do cultura Tower. de usar Tá esse vendo, tipo Tower? de Subterrâneo, né? subterrâneo, mas também porque talvez seja uma obra um pouquinho mais desafiadora, porque o nosso lençol freático é mais Sim, sim. mais raso, né? aflorado, Mas, né? Romão, é porque... Mas dá, né, Rodrigão? Tudo dá, né? Agora chegamos lá. E também é cultural, né? Também, Pronto, né? talvez. Mas ele também, ele é um... Beleza. Sim, vai. Aí é o Ruge Khalifa. Beleza, ele é um O que é isso titã, aí? ele é o maior. Mas esses aí também não Não, faz veja, vergonha veja. não, né? Isso aí Ele é tão é a grandioso torre. que, inclusive, a maioria dos prédios lá vão ter 70 andares, Que são robustos, né? 80 andares. Uma referência alto, aqui em que são Aracaju. muito grandes. A gente tem o... A gente tem o Maria Feliciana, né? É sério Acho mesmo. que ele tem uns 28 andares. Acho que a gente tá até olhando. Ele tem 90 metros de altura. 98. 98. O Burj Khalifa é 9 vezes o Maria Feliciana. Porque ele tem 841 metros quadrados. 841 metros de altura. Pariu, Ele é muito alto. Agora já imaginou o elevador quebra? Vixe. Mas tem 60. Como é que sobe São esse cara? 65 elevadores. Né? Não disse? Lá tem 65 elevadores. Ei, mas antes de chegar no Burj Khalifa, eu queria ver de novo a palmeira, pô. Bora, gente. Porque a urbanização desse espaço aí... Bom, diga lá, nego. Falando da Palmeira, eu passei pra você, pro WhatsApp aí, umas fotos de como é que eles aterraram esse negócio aí. Tranquilo. Boa, boa. Passa. A gente já joga aqui e comenta a Porque, obra. porque, veja bem, eu vejo assim, poucas cidades no Brasil tiveram a oportunidade de ser planejada e estudada e desenhada, né? A gente tem Brasília, obviamente, que foi planejada para fins mais políticos, estratégia política, né? Também centralizar, né? Você tira a capital dali do Rio de Janeiro, no burburinho, no calor Pode deixar, pode deixar. no calor das manifestações populares, né? E aí você leva a nova capital para Brasília. Pra pro Brasília. centro do país. É, mas ali tem uma toda- função estratégica de ocupação do centro do país. E isso Na também, de oportunidade, você isso centralizar isso era uma isso. questão estratégica também, né? Também. E evidentemente que você gerou investimento, gerou nessa questão povoou a região, já tá lá, né? de Povoou. empregos, etc, etc. Tanto que a história dos candangos, né? As pessoas, os trabalhadores foram para Brasília, e já está em Brasília, gente, mas tudo bem, mas faz parte. Porque nós aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura de ver, de fato, uma cidade desenvolver da turismo. maneira que E na vai- velocidade, né? Assim, até acontece. É normal que ocorra. Tá que é acontecendo orgânico, agora, né? mas é Aracaju está orgânico. crescendo organicamente. Organicamente, eu acho que a Mas palavra se é essa. isso é uma injeção de recurso tão alta, Isso. que se você pega, tem uma foto que Chega é a ser uma clássica de... forçação de barra, na verdade. Não. de tipo assim. Não, é uma... E é uma mas injeção assim, de entendeu? grana, é uma visão, é um objetivo Aí, velho. pelo Pô, aí eu as entendi, fotos aí, totalmente das dragagens. voltado para atrair turismo, né? É, Para esse- atrair a visão do mundo para aquele lugar. Esse é aquele Exato. outro empreendimento, né? Isso aí não é a Palmeira, eu Porque, acho. Esse aí de é fato, o- é uma região Não muito sei o nome, rica, mas aí né? são várias ilhazinhas, cada ilha aí tem o nome de um país. Cadê? Vamos lá, pra essa aí. Esse É aí. vizinha. Bem pertinho aqui. Mas é são, isso. são grandiosas as obras, entendeu, Romão? E naturalmente que para você fazer nessa velocidade, para você fazer
com essa dificuldade, cara, só tem uma alternativa. É recurso. Não tem como fazer sem Se você recurso. for olhar, ele tem meio que o formatozinho do mundo, tá vendo o mapa mundo, né? Aqui é Brasil, É mesmo, ele tá rapaz. pondo errado, Austrália, Eu não tinha percebido, não. Rapaz, olha. bem bacana. Olha o nosso Nordeste ali. Ali. Porque o Nordeste, não sei se é, rapaz. mas É não mesmo, dá é os mesmo. nomes, então não sei. Ceará é o Ceará aí. Rio de Janeiro, Rio de Brasília, Janeiro, Paraguai. Brasil, isso, ó, tá vendo? Bem bacana. Rio Grande do Sul, Uruguai. Legal, Rio velho. Grande do Sul. É muito bacana isso aqui. E aí eles vendem essas ilhas, eles são vendidas, então Que oportunidade? É você que está procurando um lote e de repente tem a vista para o mar. Ó. Veja, E que é uma você tem uma oportunidade. Você lancha. trouxe algum tipo de contato de corretor de lá? Rapaz, entre em contato aí que é o que eu passo, não se preocupem não. A gente faz esse meio de campo. Certo? Então assim, bem bacana assim, isso aqui também. Mas- e mas- assim, irmão, tem uma coisa Cara, que que facilita legal, muito. velho. Veja, Só mostrando Lá, o processo além- de construção aqui, Rodrigo. É. Esse aqui é numa condição, acho que mais antiga do que essa, mas o processo, basicamente, é um processo de dragagem e que você o da areia do fundo do mar. você né? puxa essa areia do fundo do mar, né, a uma certa distância para você tirar do leito adequado, né, e joga na superfície e aí, naturalmente, você vai conseguir E aí estabilizar você faz aquilo as ali. barreiras, né? Você A faz as questão de barreiras se de tratar de pedra. um golfo Facilita muito. facilita esse Facilita processo, né? É. Muito. E a Interessantíssimo. característica também do golfo, né? Porque você tem que ter um leito que tem uma característica que você possa fazer a movimentação. Se for um Sim. leito mais rochoso, não tem o que fazer, né? A gente Então, até, assim, claro que dentro das suas devidas proporções, Dá pra a gente consegue perceber, né? perceber, né? Que o gol... Agora, olha o quanto deserto, né? velho? Tá aqui, para bicho, olha. E assim, aqui, você vê que aqui, nitidamente aqui é mais profundo, né? Aqui não tá... ok, deixa eu ver se tá atualizado. ó, uma participação especial aqui ao vivo, viu? Joanes. Um grande abraço aí pra Joanes, está morando em Santa Catarina. Ele fez um comentário pertinente. Doutor Sas Joanes. pertinente, né? Assaz pertinente. Assaz pertinente, que é Balneário, fez um processo desse. Foi. Verdade, ele Para aumentou a costa, né? aumentar um pouco a faixa de areia por conta da questão de que os prédios faziam sombra com muita velocidade na praia, o que mudou pouco. Mas aumentou a faixa de areia Sim. pela visitação, e isso foi importante para o turismo na cidade. Mas, de qualquer forma, tem alguns conflitos ambientais importantes nessa condição. Existe uma coisa até que eu ia falar. Nada Uma que a, coisa nada que a muito- vontade política uma coisa que sobressaia. é muito importante. Não, ainda Quem bem, assistiu o mecanismo sabe o que é isso. né? ainda bem que Aracaju não precisa disso, né? Porque você caminha 300 metros até chegar na beira da água. E quando você chega na beira d'água, você caminha mais 300. Pra chegar no joelho. Isso. Então, assim, eu acho que uma coisa que facilita muito essa questão do desenvolvimento ser dessa forma é o fato realmente de lá, vamos lá, eu não sei se politicamente realmente é isso, mas lá existe um dono, que é o presidente. Então, assim, Quem manda ele acabou. que manda. Manda ele então, aqui e tchau. se ele resolve o que quer fazer e ele tem os recursos financeiros para fazer, ele faz. E faz. Não vai depender da burocracia que existe no Brasil, que às vezes você... Muitas vezes acontece muito. Muitos empresários às vezes querem fazer um grande desenvolvimento, trazer grandes melhorias e às vezes acaba embargando numa vontade política de um, uma vontade política de outro e tal, e É um acaba jogo de não interesses, avançando as né? coisas. Assim, claro que Exatamente. tem- E aqui não. Aqui o interesse que eles têm é realmente ser o centro do mundo. E se eles querem ser o centro do mundo, eles vão avançar o mais rápido possível para Eles não evitar... podem poupar. E outra, não só isso, né? É uma corrida. Quem é Se que tá você disputando tem isso ali, aí? por exemplo, um Qatar, quem que tá também ganhando tem aí? shakes e também tem dinheiro... Quem eles tá ganhando essa corrida, na sua Exato. opinião? Tanto que hoje as principais companhias aéreas que fazem esse transporte mundial, se eu não me engano, são a Qatar E a e a Emirates. Emirates. Aham. Então é como se fosse ali uma corrida. E que são hoje grandes investidores também, até de futebol, né? Exatamente. Então Os caras não sabem onde vão colocar o dinheiro, Serginho. Agora, os Os caras Emirados podiam vir aqui Eles para Aracaju. compram, o jogo deles é esse. Eles compram um time de futebol. Confiança tá aí. Confiança, o Serginho. A gente tá falando dos Emirados Árabes, né? Porque, por motivo óbvio, Tá chegando, você tem compraram aqui o Bahia, prédios viu? muito, muito altos e tal. Não compraram o Bahia? O Bahia hoje é do grupo City. Do Grupo City. Sim, mas que os grupos City Não tem City essa. hoje não é do Tem esse vínculo lá. Tem vínculo com o petrodólar, assim, pô. É sim, é sim. É mesmo. Ou é russo? Comprado por Hamilton também? Não, Que Hamilton, jogador de futebol? não sei. O Hamilton, piloto de Fórmula 1? O Manchester City tem Ele comprou tem o petrodólar aí, né? É possível que tenha. É do mesmo grupo? É Do do O mesmo mesmo PSG grupo. tem, City... naturalmente, né? O Bahia, os torcedores do Bahia hoje chamam de Bahia City. Tá, porra. Já era, né? Salvador City? Já era, né? Já tinha. Então, assim... Sim, vamos então, voltar assim, para o urbanisticamente, que é um papo que tem surgido muito aqui, você tinha. O principal choque, evidentemente, claro que você tem prédios espelhados, você tem prédios gigantes, tá, mas nas casas afegãs médias,
nas casas comuns, que você teve a oportunidade de estar Fora no da parte condomínio. turística. Fora da na- parte de glamour. de glamour. Vamos agora É pra muito parte... diferente Esse é o glamour, a realidade. Assim, eu A realidade. passei Topa, por assim. O por alguns vendedor, bairros. o vendedor da banquinha. Eu passei por alguns Da bairros. banca da Carajé. Eu passei por alguns bairros. Obviamente, quem tá lá indo a trabalho, a gente tem que dizer o seguinte: o metro quadrado aqui é um dos mais caros do mundo. Então, quem vai morar em Dubai, mesmo que não tenha tanta condição financeira, geralmente vai morar em apartamentos. Então, você tem alguns apartamentos que são apartamentos populares. Entendeu? Então, tem muitos apartamentos populares. Essa aqui é só uma exemplificação, Balneário, né? só para interromper seu raciocínio. Contribuição de André ali. Balneário Camboriú antes. Nem é antes, é durante. Durante a obra, nessa imagem da esquerda, de quem vem. E na outra imagem já a obra concluída. E, inclusive, de quem vai. Inclusive foi uma obra extremamente rápida. A dragagem, esses equipamentos vieram naturalmente Fizeram isso aqui em Aracaju também, na guardadas as devidas proporções, sim. na 13 de julho. Mas foi feito, foi para Foi, guardadas as devidas proporções. Mas não foi feito com... Foi dragagem também. Mas com barco, papapá? É um barco, Foi, agora é um barco. Mas, tirando se eu do não me leito, engano, é. Aracaju, O barco, até pra o você objetivo tirar areia, de fazer verdade. isso foi turístico ou foi para proteger Não, foi para o avanço proteger, do- proteger ali na 13. Ali estava tendo uma Tá chegando arrebentação, a pista, né, do rio, um estava risco de muito. selar, né? Tava comprometendo a pista. Ceder a pista e tal. Depois a gente volta para Aracaju. Vamos voltar para. Vai. Certo? Então, assim, aqui você vai ter, vamos lá, da parte dos bairros mais menos favorecidos, as pessoas que vão lá mais somente para trabalhar, realmente. Então, vocês vão ter casas mais populares, vão ter prédios mais populares, mas tudo muito organizado. Tudo muito... Nada bagunçado. Tudo extremamente organizado. Eu acho que eu tirei algumas fotos também, ou procuro alguma coisinha e mostro aqui também os prédios, como é que são. Porque e tal. talvez no planejamento urbano deles, eu tô só jogando Sim. aqui, viu? Provavelmente eles devem ter pensado nesse sentido também. Pô, vai vir a galera que vai trabalhar, os Não, operários. com certeza. É planejado. Onde é que essa de galera vai verdade. morar? Lá é Né? planejado Mas de diferente, verdade. Tem um ponto que é ponto de dúvida, que foi uma provocação que eu fiz antes de Rodrigo viajar. Lembra, Rodrigo? Eu falei, dê uma identificada lá se você consegue ver a questão de esgoto. Porque eu ouvi falar... produção, consegue identificar essa informação? Acompanhe conosco o raciocínio. Eu ouvi falar que dentro dos hotéis você tem uma condição de não ter uma linha sistema de de esgoto esgoto. sanitário para tratamento. Você chega lá, faz uma coleta, porque assim, o argumento que deu base a essa informação era de que é tão barato o petróleo e o diesel que é mais barato você pegar um monte de caminhão e ficar fazendo esse transporte desses dejetos do que fazer do a que você infraestrutura gastar toda. com infraestrutura. Rapaz, chega a ser uma É um contradição raciocínio, muito mas doida, é né? muito Faz sentido dentro da Ah, estratégia, né? faz sentido errado. dentro da estratégia deles, eu concordo, mas o aspecto visual, você também tem a questão Mas do veja odor, bem, né? você não imagina com a cidade planejada dessa forma, o caminhão vai coletar na porta do Claro que não. do hotel, né? Mas você tem condição de fazer um saneamento básico, que chama. Exatamente, que ele é básico, básico. e ele é na infraestrutura. Mas o então, fato de ser por coleta não quer dizer que não tenha saneamento básico. Mas, Não, eu A concordo. infraestrutura deles é para ser feita dessa mas é forma. mecânico, né? Sei lá, é manual. Mas sei ele lá, está mais suscetível a uma falha do que uma Mas linha de veja, a tratamento, gente não né? está falando de uma cultura onde se deixa tudo para a última hora. Estamos falando de uma cultura onde tem as coisas planejadas. Então, isso Então, é um às vezes, se ponto que você dimensionou para 2 anos, vai te fazer com um ano uma limpeza dessa. E provavelmente Justamente pra eles têm um limitar, folga para que exato. isso ocorra dentro das vias, né? Não, claro. Provavelmente então, haja, assim, né? uma coisa muito bacana. Lá é tudo muito limpo. Então, inclusive, um dos dias que eu fui, eu percebi tinha um caminhãozinho fazendo limpeza. Passa Um caminhão vassoura. Lava a rua. Eu passei vários lugares onde, durante a madrugada, é importante até que os nossos políticos ouçam, durante a madrugada é feito as repintagem das pistas, não deixa mais fazer durante o dia. Para não na hora do interferir tanto no rush, trânsito. Exatamente. Então, assim, e eles não esperam pagar, não tem nada apagado. Então, assim, tá uma besteirinha já falhando, eles já vão lá, Dá manutenção. já dá manutenção. Preventivo. Então, isso daí também faz com que a cidade seja extremamente Cuidada, desenvolvida, extremamente cuidada. É muito limpa. E como lá tem muita areia, porque é um deserto, Faz sentido. por isso que eles têm que fazer também essa limpeza. Entendi. Inclusive, tem até uma fato interessante. Os carros lá, se estiverem muito sujos por fora, eles são multados.
Ah, é? Tem não isso, é? pode ter carro Já de tomei mão. duas já multas dizia essa semana. Caetano, né? Então assim, Já inclusive, dizia Caetano. e isso gera... Vamos pra lá abrir um inclusive- lava-jato, então. Inclusive, isso gera oportunidade. Qualquer shopping que você estacione, seu carro tá muito sujo, os caras já vão lá, que sabe que você é obrigado a limpar. Caetano Então o falava pessoal já vai lá e já diz, olha, vai limpar o carro. Lava jato eu acho que cabe, porque pode lavar jato, lavar carro. falava assim, eu sou a chuva que lança areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Isso. Justo. Caetano e Maria Bethânia. Prevendo Ou seja, a chegada. Dubai é a mesma coisa. É Roma e Dubai, cheio de areia nos carros. Ô, E Rodrigo, é muita areia mesmo. Rodrigo. É muita areia. me tira uma dúvida. Esses terrenos aí assim vazios deve ser de Zé de Rola, né, da Cunha? Meu Deus do céu. O que você acha assim, na verdade, notadamente, a cidade foi feita para o turismo, mas você acha que a questão da cultura esbarra, atrapalha alguma coisa Rapaz, vou ser muito sincero. esse O desenvolvimento? pessoal falava muito de questão Porque de... você falou que eles pretendem ser o centro do mundo, Sim. mas estão com uma prontos pra cultura oriental, né? Machista, machista, né, patriarcal, isso. papá. Eles estão preparados para conseguir atrair Veja, todos os públicos? eu Por acredito. exemplo, Já fazem isso, né? Pergunta Sim. foi cirúrgica. todos os Mas públicos. eles já fazem isso, já. Assim, eu acho que não... Bom, Veja, Mas olha, eu veja, faço eu vou aí. dizer a impressão que eu tive. Muito se falou que eles poderiam ser, às vezes, preconceituosos, que não poderia se ter, vamos supor, muitas carícias entre casais. Determinados comportamentos, Tá, né? determinados comportamentos. O que é que eu penso? Mesmo que eles sejam o centro do, quero ser o centro do mundo, a gente, quem está indo também, tem que entender que existe a cultura deles. Claro. E eu acho que tem que ser respeitado o que está também. Você está indo para um lugar. Se você está indo para a casa da outra pessoa, você tem que respeitar as regras da casa da outra pessoa. Tirar o Perfeito. sapatinho na porta. Não, eu Então, entendo, assim, eu entendo só a questão, a Eu pergunta eu não vi. É possível, né? Deixa eu concluir. Então, assim. Porque assim, mas assim, a impressão que eu tenho é o seguinte: eles não são. Eu não vi muito. Corte rápido. Tramontina. Eu realmente acho que é para todos os públicos. E realmente acho. O pessoal fala muito, às vezes, a questão que a cultura deles é diferente e tal, não sei o que lá. Eu andava de mão dadas com minha noiva lá, sem nenhum problema. Sua noiva que noivou lá, né? Noivei lá, Então, obviamente. Réveillon. Não podia perder a oportunidade. Que bom, que bom. Mas assim, a gente sempre evitou dar beijos em público, tal, essas coisas, porque assim, é uma questão realmente de respeito. Sim, e sim. não tem necessidade. Você está no meio do shopping, Para você não evitar precisa sei lá, não tá precisa dando treta. super beijos, tal. Você pode dar um selinho, mostrar. Mas assim, eu não fui em nenhum momento reprimido por nenhum tipo de atitude que a gente tenha desenvolvido lá, tenha feito. É porque teve essa questão da Copa, né? E que na Mas Copa... Ficou muito em evidência isso, né? mas assim, é uma cultura similaridade similar, ali de similar. região e um pensamento similar. Mas também, eu acho que, assim, pelo que eu vi, e pelas conversas que se tinham, por exemplo, no Catar, eu acho que Dubai até é um pouco mais tranquilo com relação a isso do que o próprio... Posso estar enganado, porque eu não conheci o Catar, obviamente, mas, assim, foi a impressão que eu tive. Inclusive, tem até uma curiosidade que, assim, muitos homens lá andam de mãos dadas e dão beijos um no outro, porque é muito da cultura Cultural. indiana. Se eu não me engano, cultura indiana, homens, amigos, andam um com a mão no outro, tá, essas coisas, que, pelo que eu entendi lá, era cultural deles. E não há nenhum tipo de repreensão que eu tenha visto, obviamente. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu não posso dizer que não é, mas eu não posso dizer que é. Eu posso dizer o que eu vi. Certo. Porque é realmente a minha impressão. É a sua ótica, né? E, inclusive, assim, muitas pessoas que a gente via serem homossexuais, por exemplo, trabalhando em shoppings também e tal. E se realmente eles fossem tão preconceituosos assim, você não teria abertura, oportunidade né? de ter uma abertura da pessoa trabalhar. Até para estar trabalhando, né? Exatamente. Então, assim, a impressão que eu tive não foi Entendi. nada Negativa nada nesse negativa, aspecto. não. Esse aspecto Bom, não, isso foi é muito bom. tranquilo. Mas entenda, Rômulo, assim, quando você se propõe a ser uma cidade cosmopolita, onde você vai receber todo mundo de todo Minha lugar... pergunta foi exatamente... Você Cidade tem que mundial, estar... né? A Você cidade- tem que estar maleável a isso, né? Agora, evidentemente, que você vai estar regido sobre as normativas. Assim, de tem uma imagem. questão muito interessante lá, cultural. Bebidas alcoólicas não podem ser vendidas em qualquer lugar. Você não pode ir no mercado e comprar bebida alcoólica. Não vende. Aqui também não pode comprar bebida alcoólica na farmácia. Mas para comprar no mercado, Pode. então, em lugares expostos. Bebidas alcoólicas não conseguem. A plateia tá ali sem aguentar. As bebidas alcoólicas. Você tá parecendo aquele churrasqueiro do Toca na Brava da Zorra Total, ficar ali sorrindo. Sorrindo, é só... Então, assim, para você comprar bebida alcoólica lá, tem um lugar específico
para comprar bebida alcoólica, que é bem escondido. É no mas shopping, o inclusive. O que é mas comum, é bem por exemplo, escondido. tem locais nos Estados Unidos que você não pode beber Na rua, na rua, mas por exemplo. vende- Paris mas vende- também não. Exato. Então é Mas uma vem questão várias de cidades. Mas vende em cada mercado. região, né? Vende em Na mercado com vitrine. Não na pode Espanha- aparecer. É um lugar muito escondido. Inclusive, aí é uma coisa. Quem é de lá tem que ter uma autorização especial para bebida alcoólica. Eu comprava porque eu era turista. Então, apresentava o passaporte e eu conseguia comprar, por exemplo, vinho, uísque, tudo você consegue comprar lá. E lá tem de tudo. Todas Sim. as bebidas. Mas Acredito. é limitação? Existe uma limitação? de Não, não tive quantidade? nenhuma limitação. Eu comprei algumas coisas, não tive nenhum tipo de limitação. Eu não sei cultural, eu não sei lá como é que funciona realmente. Mas eu sei que, por exemplo, não é todo mundo que pode comprar, porque, inclusive, uma das vezes que a gente saiu, um rapaz estava com a gente e disse, não, eu sou daqui, mas eu tenho autorização para comprar, por exemplo. Então, eu não sei se é limitado, Sei. que é quem mora lá pode comprar X, eu não sei como é que funciona. Mas, por exemplo, é como eu tô dizendo, em mercado, por exemplo, lá você não compra nenhum tipo de bebida alcoólica. Mais uma contribuição aí de Andrei, é um time-lapse da construção da, Assim, outra da Palmeira. coisa. E não é todo restaurante que vende bebida alcoólica. E alguns restaurantes que têm bebida alcoólica, por exemplo, não aceitam crianças. Então, tem também essas questões. Então, se você vai visitar lá, é sempre bom que você antes ligue para o próprio restaurante e pergunte. Sim. Tanto se vende bebida alcoólica, como se pode... Antes de planejar até uma viagem pra lá, saber como é que funciona. assim... Pra não se frustrar de repente, né? Mas assim, quase todas as vezes que nós fomos tinham bebidas alcoólicas e vendiam bebidas alcoólicas sem nenhum problema. Inclusive, a gente foi com criança e não teve nenhuma limitação desse tipo. Mas eu sei, pelo que foi conversado, que em alguns restaurantes acontece isso. Então, você pode ir com tranquilidade, é só você pesquisar certinho. Os locais que você os precisa locais visitar. corretos, exato. Voltando agora para a parte de habitação e tal, eu queria que você falasse mais um pouco sobre o tipo de bairro, ou loteamento, ou condomínio uma que coisa você... até foi muito interessante. você ficou. Inclusive, foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu Só cheguei. abrindo um parêntese aqui, a gente está chegando em um momento que por isso é a provocação da gente fazer ao vivo, que é quando você faz ao vivo, você já está jogando, né, direto lá. E a gente está chegando no momento ali onde o Andrei faz algumas sinalizações com relação ao espaço, de HDzinho de memória. O que é que você sugere fazer? A gente dá uma... Bateria de câmera, né? Não, Também é uma alternativa. vamos responder essa pergunta final aí para gerar um corte E e vamos lá. Faça a pergunta. Um abraço. Vamos fazer o corte agora, mas... Já? Entendeu? São 4 atores que conversam. tem uma hora que a gente tá aqui, viu? Tem uma hora, cara. Mas eu tô achando que vai ter que botar... Não tem outra bateria. Parte não. 2 Vamos fazer o segundo episódio. Dubai parte 2. do luxo ao lixo. É o que a gente tá... Isso foi só pra falar da ilha, né? Qual foi a pergunta? Pronto, vamos lá. Então, ô Rodrigão, eu queria entender, pô, o lugar que você ficou e tal, que tem, se é um bairro, se é um loteamento, um condomínio, como é que funciona isso aí? Umas Então, tendas no deserto, uma barraca de Pelo que eu acampamento. pelo que eu entendi, o condomínio que a gente estava era devido às suas proporções, é como se fosse um Alphaville. Ele é um pouco mais afastado. Uma referência, né? Ele é um pouco mais afastado e era um condomínio de casas. Então, inclusive é um padrão que é até difícil, às vezes, até de achar aqui em Aracaju, particularmente, não sei em outros estados, que são casas prontas, condomínio de casas prontas. Então a gente tinha lá, sei lá, acho que umas 50, 60 casas geminadas. Eram casas exatamente iguais, um padrão alto, né, na verdade, lá até, as casas, mas elas eram geminadas e elas eram excelentes. Então eram casas de 2 pavimentos, com um mirantezinho também em cima dela, que dava para fazer um terraço. rooftop. Um terraço e dava pra fazer um rooftop bem bacana. Qual é a área construída assim de um apartamento ou casa dessa? Eu acho, assim, eu não consigo ter certeza, mas Uma estimativa, por né? estimativa acho que dava uns 200 a 300 metros quadrados. Não era uma casa muito grande, não. Era uma casa... Não, mas não, realmente não era. Não, 200 a 300 metros quadrados. 300 metros quadrados. Eu vou até ver se eu consigo encontrar informação depois, porque é uma coisa que eles são muito Quantos organizados. quartos, assim, a casa tinha? Então, tinham 3 quartos só, Certo, uma suíte apenas. certo. E embaixo tinha sala de estar, sala de jantar, cozinha integrada, tudo no mesmo ambiente, Massa. uma areazinha de serviço e um lavabo embaixo. Programa básico. E tinha um quarto, uma quarto de Dependência. empregado, uma dependência com... Fazendo a comparação, minha casa, minha vida aqui. Talvez o de lá, né? De lá. Mas assim, eu acho que até exagero dizer que 300, eu acho que é menos até, acho que são 200. Mas como você tinha, por exemplo, 2 lances de escada, né, que você tinha o rooftop e tal, certo. então acho que acaba até Aumenta muito a área. passando. Mas assim, são casas realmente para você morar, não eram muito luxuosas, eram de luxo, pelo fato do bairro ser um bairro bom. Você falou que tem até campo de golfe dentro do condomínio. Dentro do condomínio tinha um campo de golfe, Mostra aí, inclusive, mostra aí, e tal.
A distância da Palmeira ali que a gente tava falando, Deixa eu ver se da região mais badalada, né? Essa daí- orla, né? Acho que a orla tem a... Dubai Hills, né? Clube Village. Clube. Sem E, isso. Villas. Com 2 L's. Aqui. Aí. Clube Villas. É perto demais. Muito perto. Não, mas veja, é perto daqui, mais perto da Jumeira. Mas se a gente for parar para analisar, por exemplo, o Perto até do aeroporto também, né? o aeroporto, né? Veja, não é perto não. Você tá achando que é perto porque tá perto. Aqui Pau, né? É um pau, exatamente. Então aqui, se a gente for olhar, aqui também são casas, estão todas iguais, são casas geminadas. Ó. São E que casas na geminadas, realidade, então, Rodrigo, assim, dependendo da pessoa que vai, se a pessoa não é de lá, construir deve ser meio traumático, assim, você ter essa questão de disponibilidade de matéria-prima. Deve ter. Tem, o Ferreira assim, Costa de lá. Uma coisa que eu percebi é que lá você tem umas 3 principais, eu não sei se seriam incorporadoras, se seriam construtoras, se seriam imobiliárias, não sei. Mas você tem a Damac, se eu não me engano, e a Emar. Elas são as principais. Mais plaquinhas na cidade. Muita placa. Uma boa parte dos prédios, inclusive, levam o nome delas. Então, elas são os principais, pelo que eu entendi, as principais construtoras de lá. Inclusive, esse condomínio, ele pertence à EMAR. E, assim, é um super condomínio. Na verdade, é o que acho que é o master plan, né, Romão? Quando você tem um mega. Então, se você for olhar, aqui são condomínios de casas padrão, tá vendo? Todas iguaizinhas. E tem todo o suporte de infraestrutura. Isso, aqui também é e de- iguais, tá vendo? Agora, aqui também é dentro, mas você começa a entender que é a mesma característica, Mas é só que é outro um lote, pouco né? diferente. O lote lote são é bem outro. maiores, são casas muito, muito mais luxuosas. Olha pra isso, são casas gigantescas. Casa realmente. de, sei lá, 3 mil metros Dá pra quadrados. medir aí, construída. Rodrigo? Rapaz, podemos tentar. Vamos medir um Veja lote aí, desse veja aqui. aí. Esse aí. É aqui. Polígono. Medidas. Eu vou chutar aqui, aí vai ter uns 5 mil metros quadrados aí. Não, né? Romão, aí tem 3.250. Vai, vamos ver. Tem que botar em metros quadrados. Métrica. Metros. Primeiro. 3.800 metros Eita, quadrados. filho da pé, bom da porra. E aí, nesse caso, esse O cabo aqui, é bom, na verdade, velho. Ô, pô. Se a gente for pra esse aqui, acho que vai dar um pouco mais. Ainda bem que a gente combinou de você medir esse, né? Senão ia tirar toda a Não, minha- mas a estrutura urbanística, no sentido do desenho urbano, né? Ele é muito universal, né? Você percebe as rotatórias, você percebe esses cul-de-sacs, assim, no final da rua. Planejamento, né? Que aí você evita essa questão. Aqui, por exemplo, são casas também, lotes menores que aqueles, dá pra ver, só que com outro tipo de padrão. Dá um Olha, zoom aí. Aqui tem um prédio, inclusive. Quando eu tava. Aqui é um prédio. A largura dessas Aqui vias está aí. construindo um prédio. Esse prédio aqui tá quase pronto. Certo. E assim, Aumente lá o tempo lá, macho. Bota Tá vendo? pra Tá em frente. 2020 aí. pronto, esse prédio aqui pronto. Esse prédio Olha tá a quase grua, pronto. olha a né? grua. Muita. E aqui, assim, praticamente aqui é de domingo a domingo essa obra. Viu? Cadê o parquinho? Onde é que Pelo fica que o eu espaço entendi, kids aqui é aí? de domingo a do domingo. Condomínio. Espaço Kids tem vários. Aqui tem um restaurante. Essa Aqui questão. é um clube. Ah, não, aqui é um parquinho também. Isso aqui é tudo um é dentro do parquinho. mesmo condomínio. A parte de É um serviço. complexo, na verdade. Um condomínio, E assim, um complexo como- você fazia tudo. Serviços e tal. vamos lá. tipo, mercadinho. Uma coisa que é importante. Lá é um condomínio, obviamente, onde eles registram apenas quem entra e quem sai. Tem um controle. Só que não é como aqui, que às vezes Rural. você entra no condomínio, uma dificuldade, tem que ligar. Não, você chega lá, vai pra casa tal, e ele só vai registrar que você vai pra essa casa. Entendi. Então, assim, a criminalidade lá praticamente não existe, na verdade. É muito, muito baixa. Então lá você anda tranquilamente em qualquer local. Aqui é um clube, tá vendo? Aqui é um clube, e dentro desse clube tem academia, tem restaurante, serve café da manhã, serve almoço, serve jantar. Entendi. E aqui você tem vários parquinhos. Aqui é um parquinho, aqui é outro parquinho. Certo. Agora, eu não sei, por exemplo, se tem. Pra isso é uma casa, gente. Olha. Foi essa casa aqui, velho. Eu tenho algumas fotos. A gente deu uma passeada aqui. Se eu não me engano, a gente passou por aqui por trás. E a gente viu essas casas aqui pelo fundo. E aí eu acho que eu até consigo também colocar pra vocês verem como são muito, muito, muito grandes elas. E assim, você vai ter arquiteturas tanto muito modernas, como vocês vão ter arquiteturas muito do Oriente Médio também em algumas situações. Vai depender Eu muito queria, também eu queria que você mostrasse a fachada dessa casa assim, a casa geminada, né? que... Eu acho que eu não vou conseguir achar a fachada dela, mas eu tenho foto. Eu posso depois tentar. Aí não tentar vai ter, colocar, não, mas eu não não vai vou ter entrar, imagem. não, não. Teria que procurar Esses na pontos, internet. esses pontos azuis Tem, são mas bons. tem na internet. Eu mostro. Veja aí se tem algum eu ponto mostro. desse aí que
E vai pro campo de golfe. Mas dá pra ver as casas, né? Rapaz, diga aí, o cara manter um gramado bonito desse aí dentro do deserto. As casas aí, ó. Aí é as geminadas aí, o fundo delas. Aqui no meio, aí tem uma varandinha pra fora. Eu sei. E 3 quartos em cima. E aqui é o rooftop. Cara, como é a questão da ventilação lá? Porque assim, aqui no Brasil a gente sabe que a predominância... Só para falar em ventilação, tem a promessa da continuidade desse papo, porque a gente quer fazer um segundo episódio e o Rodrigo vai trazer algumas curiosidades mais específicas, como, por exemplo, a visita que foi feita ao Burj Khalifa. A visita que foi feita no como é o nome do hotel que você foi? Burj Arab também. Isso, e você fez A gente algumas fez a imagens, visita, né? inclusive, vou tentar demonstrar algumas fotos de lá do mirante de Vila Palmeira. Perfeito. Também, que é muito bacana, que você consegue ver aquela palmeira ali, só que num local centralizado, e ele pega o pôr do sol lá. Ficou muito E bonito, alguns ficou muito pontos bacana. específicos disso que a gente vai trazer aqui para o canal é para mostrar justamente as soluções de engenharia alinhadas com a arquitetura do que foi proposto para esses desafios, né? E percebe-se que a arquitetura, urbanismo e construção Então, civil é algo você muito for universal, né? Sim. Então, é um mega plan, realmente, é um mega planejado, onde você vai ter vários produtos diferentes para uma boa parte dos públicos. Então você tem ali um geminado padrão pronto, você tem um terreno para o cara mesmo construir pequeno, então é um grande complexo. Bacana. E como eu disse, assim, super seguro, super tranquilo, muito bacana lá, muito bem arborizado, por incrível que pareça, é um deserto, né? Existe também. Você foi numa época de ano favorável a essa impressão também, né? E assim, eles cuidam muito, eles são muito cuidadosos com tudo é muito planejado, tudo muito organizado. Nossa. Bom, pessoal, esse foi um episódio onde a gente convidou aqui o nosso patrocinador master, que é sócio da construtora Novatec, que apoia esse projeto e que patrocina. Temos também aqui a presença, a colaboração, contribuição de Rômulo Sandes. Muito obrigado, Rômulo. Oxe, na próxima eu quero estar aqui, viu? Me chame pra gente fazer a Você continuação. é essencial, justamente. Inclusive, aí é bacana, porque assim, eu também vou só para complementar, a gente também teve a oportunidade de conhecer um apartamento lá. Sim, é outra ótica sei lá, já. acho que era andar 65. Não sei como é que fala, 65º. andar. E aí tem algumas curiosidades também. Ou 65, né? É o 65. E aí tem algumas curiosidades também sobre a construção em si, que são um pouco diferentes daqui, que a gente também mostraria e vai ficar bem bacana. Boa. Perfeito. Beleza. Agradecer também ao Dr. Lucas Nascimento, que esteve aqui conosco, que é sócio do Aruana Workspace, que é esse espaço aqui que nos acolhe. Né? E provocou também o tema, né? Isso, ele foi um cara aqui determinante aqui. Um pouco fora da questão técnica, mas... do contexto de construção. Cultural e mas hoje foi muita introdução, foi muito leve, foi muito... tem pano pra manga, como diz a história. Tem pano pra manga. Inclusive, provavelmente vai participar do próximo também, porque a gente fez alguns vídeos lá da descida de alguns desses pontos turísticos, onde mostrava justamente uma linha do tempo de como foi construído, de algumas curiosidades e tal, e que estão em inglês. Infelizmente. Que era uma pergunta que a gente não teve tempo assim de tecer, vai ficar pro próximo episódio. Como é que é the communication about the... Eu não sou muito fluente, I don't speak English very well. Teve uma história do Uber que inclusive atestou isso, não foi? Mas fica pro próximo episódio. No próximo episódio a gente conversa sobre esse tema. Bom, pessoal, agradecer a vocês que chegaram até aqui. Considere se inscrever no canal, considere deixar seu like. Se ficou alguma dúvida ou se vocês querem sugerir algum tema, também deixa aqui embaixo nos comentários, certo? Um grande abraço e até a próxima. Tamo junto. Valeu. O podcast Concreto é um oferecimento da construtora Novatec. E este episódio foi roteirizado por Diogo Benigno, produzido, gravado e editado por André Wallace, esse que vos fala. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio. Se você escutou por um agregador de áudio, a gente também produz esse conteúdo em vídeo, então você pode conferir no YouTube. E você também pode ver mais trechos desse episódio no Instagram da Novatec. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. Fique em paz, seja feliz e vamos às obras.